Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui de novo, você já sabe, para te explicar tudo que você precisa saber de essencial para sua prova. Agora eu tô entrando aqui com vocês numa parte que é a ideia de sistemas de equação, sistemas de equações. A ideia aqui é o seguinte: quando eu tenho um conjunto de equações com várias incógnitas, a gente chama ele de sistema de equações. Então, nesse caso aqui, eu tenho mais de uma incógnita na equação e eu tenho mais de uma equação. O que a gente vai estudar aqui de principal é sistema com duas equações e duas incógnitas, sistemas com três equações e três incógnitas, ok? A gente vai focar mais nessa ideia, tá bom? Neste primeiro momento, eu preciso que você entenda o que é classificar um sistema. Como assim classificar um sistema? Você pegou o sistema, né? Duas equações, três equações, quantas forem. Falar se ele é possível, se ele tem uma solução, se ele é impossível, se ele não tem uma solução, ou se ele é possível e tem várias soluções. Tudo isso é classificar o sistema e isso pode aparecer para você em uma prova. Então a ideia aqui é te mostrar esses tipos e relembrar um pouquinho do que a gente viu de determinante. Presta atenção. SPD, sistema possível e determinado, quando possui uma única solução. Se o nosso determinante ele der diferente de zero, a gente vai estar nesse caso aqui, ó, sistema possível e determinado, ok? Sistema possível e indeterminado. O que acontece? Quando possui infinitas soluções, eu vou ter várias soluções e o meu determinante nesse caso vai ser igual a zero, certo? Vai ser igual a zero. Sistema impossível, quando eu não tenho solução. Nesse caso, meu determinante também é igual a zero. Qual que é a ideia desses dois aqui? Ó? Eu tenho as equações, mas eu não consigo encontrar nessa aqui um único valor que faz ela ser verdadeira, vários valores fazem ela ser verdadeira, e nessa aqui eu não consigo encontrar um valor que faça ela verdadeira. Do jeito que está ali, não tem como ser verdade de jeito nenhum. Tudo bem até aqui? Nesse primeiro momento, eu queria resolver com vocês sistemas de duas equações. É uma ideia mais simples, mas vale a pena relembrar. Para a gente resolver esse sistema de duas equações, a gente tem dois métodos. O que a gente chama de método da adição e o que a gente chama de método da substituição. Eu resolvi trazer dois exemplos, um de cada, para a gente poder aí preparar e conseguir fazer essas duas ideias. Tudo bem? Agora fala para mim, você lembra como que faz esses sistemas? Você lembra a ideia do sistema da adição e da substituição? Se você não lembra, olha que beleza, vamos lembrar agora. Presta atenção. Método da adição primeiro. O que é esse método da adição? Esse método da adição, ele consiste na ideia de que você vai somar as duas equações com a ideia de cancelar uma delas. Então, quando eu somar uma com a outra, eu preciso cancelar uma das incógnitas, ou a incógnita x ou a incógnita y. A minha ideia é cancelar uma delas, beleza? Isso que eu vou fazer, cancelar uma das equações. Só que repara uma coisa, se eu somar 2x com x, vai dar 3x. Y com menos 2y vai dar y. Então, de maneira direta, eu não consigo cancelar. Então, o que eu vou fazer? Para conseguir cancelar, eu vou multiplicar uma das equações por um valor que vai me auxiliar nesse cancelamento. Nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu quisesse cancelar aqui este y, tá? Vamos supor que eu quisesse cancelar aqui este y ou este y, tanto faz. O que eu faria? Eu pegaria aqui, ó, e multiplicaria, por exemplo, essa linha de cima toda por 2. Você sabe que quando eu tenho uma equação, eu posso multiplicar a linha toda pelo mesmo valor sem alterá-lo. E aí eu vou cair nesse sistema aqui, ó, veja bem, 4x mais 2y igual a 10. Multipliquei tudo por 2. Aqui, x menos y, x menos 2y, igual a menos 5. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar as duas equações, vou somar elas, vou somar. Repara como que vai ficar aqui, ó. 4x com mais 1x, eu vou ter quantos x? 5x. 2y com menos 2y, eu vou ter o quê? 0. E tudo isso é 10 menos 5, 5. Pronto. Então, o que eu descobri aqui? Que o 5x ele é igual a 5, então o x é igual a 5 sobre 5, então o nosso x ele é igual a 1. Pronto, descobri o x. Ah, professor, mas e o y?
Como que eu faço para descobrir o y? Da mesma maneira que você descobriu o x, você pode pegar esse x e substituí-lo em qualquer uma dessas equações. Em qualquer uma que você jogar esse x, você consegue descobrir o y. Repara só, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Peguei ela aqui. Olha como que eu tava, olha como ela era, na verdade. Era assim, ó, x menos 2y igual a menos 5. Beleza? Olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir o x por 1. Vai ficar assim, ó. 1 menos 2y igual a menos 5, sem problema nenhum. Vou passar esse 1 para o lado de lá, subtraindo. Vai ficar assim, ó. Menos 2y igual a menos 5, menos 1. E vou passar o menos 2 dividindo. Quando eu passo o menos 2 dividindo, estava assim, ó. Menos 6 sobre menos 2. Divisão de 2 negativos, resultado positivo. 6 dividido por 2 vai dar o quê? 3. Então pronto, ó. Y igual a 3 e x igual a 1. O que são esses valores que eu encontrei? São as soluções da equação. As não, né? A solução. Nesse caso, eu tenho um sistema possível e determinado. Eu tenho uma única solução. O que isso quer dizer? Quer dizer que para esse sistema aí ser verdade, certo? Para esse sistema aí ser verdade, o meu x ele tem que ser 1 e o meu y tem que ser 3. Aí isso aqui funciona. Ok? Então lembre-se sempre, né? O primeiro termo sempre o x, segundo termo sempre o y. Não, professor, mas eu vou estar lá na minha prova e vai falar assim, resolve o sistema? Não, ele não vai falar isso com você na prova. Ele vai falar um exemplo tipo assim, ó, vou dar um exemplo bom para você, presta atenção. Eu tenho uma fazenda. Na minha fazenda eu tenho galinhas e cavalos, certo? Eu sei que o número de patas é 200. E aí ele vai te falar assim, quantas galinhas eu tenho? Aí o que você vai ter que pensar? Certo? Você vai ter que pensar que a galinha tem 2 patas, o cavalo tem 4 patas. Então, 2 vezes a quantidade de galinhas mais 4 vezes a quantidade de cavalos dá um tanto de patas. Quantos animais eu tenho? X mais Y, que seria ali galinhas mais cavalo, dá uma quantidade. Pronto, você montou o sistema. Então, ele vai te dar um probleminha para você montar o sistema. Ah, então não adianta você saber resolver, não? Adianta. Se você conseguir montar o sistema, adianta. Então, por isso que eu falo, pratica muito exercício, faz as atividades, faz as questões do Enem, porque só assim você vai ganhar essa prática em resolver questão. Beleza? Aqui, o nosso próximo exemplo, substituição. Veja bem, esse método aqui, ó, ele é muito bacana. A ideia aqui é o seguinte, eu isolo uma letra e substituo na outra. Então, veja bem, vou pegar aqui, ó, essa primeira equação, por exemplo, eu vou sempre isolar a letra que eu puder fazer de maneira mais fácil. Como assim? Eu vou tentar pegar uma letra que ela está ali positiva, ela não tem nada multiplicando ela, da maneira mais simples. Se não der, isola qualquer uma, vai dar certo, mas a ideia é isolar uma mais fácil. Peguei aqui, ó, essa primeira equação. Em vez de ficar x mais 3y igual a 8, eu vou escrever assim, ó, x é igual a 8 menos 3y. Eu simplesmente deixo o x sozinho. Pode ser? Por quê? Porque eu vou pegar aqui, ó, agora a segunda equação e ao invés de x, eu vou colocar o valor dele, ó, 2 vezes 8 menos 3y igual, ó, menos y, que o y estava aqui, ó, igual a 2. Então, o que eu fiz? No lugar desse x, eu coloquei essa expressão, que é o resultado do x com o y. Beleza? E aí, o que eu faço aqui? Ó? Chuveirinho e resolvo essa equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, você sabe resolver. 2 vezes 8, 16. Beleza? 16. 2 vezes 3, menos 6y, menos y, igual a 2. Vou passar esse 16 para o lado de cá, subtraindo. Esses dois eu vou agrupar, ó. Vai ficar menos 7y igual a 2 menos 16. Ou seja, menos 7y igual a menos 14, tá bom? Menos 7y igual a menos 14. E aí eu vou passar dividindo. Vai ficar aqui, ó, y igual a menos 14 sobre menos 7. Pronto, divido esses dois, negativo com negativo, fica positivo, y igual a 2. Beleza? Mas, professor, aí você encontrou só o y. Eu encontrei só o y. E aí, o que eu faço agora? Eu encontro o x. Como? Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Acompanha essa linha aqui, ó. O x, ele não era 8, vou repetir. O x não era 8 menos 3y?
8 menos 3y. Esse era o valor do x, ok? Aí o que eu fiz? De 8, eu descobri que o y é 2. Então, o x ele é 8 menos 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 8 menos 6, x vai ser o quê? X vai ser igual a 2 também. E aí é aquilo que eu te falei. Esses dois valores que eu encontrei são os únicos valores que vão fazer essas equações serem verdadeiras. Então aqui, ó, a minha solução para esse problema é 2 e 2. Lembrando sempre que o x vem primeiro que o y, mas nesse caso eles são iguais. Esse sisteminha que eu resolvi, ele é um sistema possível e determinado como o da adição. Então segue esses dois métodos. Adição, somar as equações com o intuito de cancelar uma incógnita. Soma as equações para cancelar uma incógnita. Esse aqui você isola uma incógnita para substituir na outra equação e encontrar o valor. No mais, essas são as duas ideias principais para resolver sistemas com duas incógnitas. E você já sabe, pratica, faz atividade, continue estudando, porque esse ano vai ser o ano da sua aprovação. E para a gente continuar, a gente se vê lá na nossa próxima aula. Valeu!